O Tribunal Superior Eleitoral definiu nesta quinta-feira que o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, será adotado como critério principal para o cálculo do limite de gastos com as campanhas eleitorais, com base no mesmo teto utilizado em 2018. A aprovação ocorre por meio de uma resolução interna, já que o Congresso Nacional não elaborou a tempo uma lei que fixava as diretrizes que seriam utilizadas. Não houve a divulgação dos valores exatos que seriam disponibilizados aos candidatos. Porém, a inflação acumulada no período foi de 26,21%. Com isso, os valores que os candidatos poderão gastar serão, vamos lá, Presidente da República, primeiro turno, R$ 88,35 milhões. Presidente da República, durante o segundo turno, R$ 44,17 milhões. Deputado federal, 3,15 milhões e deputado estadual, 1,26 milhão de reais. O valor limite para candidatos a senadores e governadores varia com a base na quantidade de eleitorado dos estados brasileiros. A fonte de origem dos recursos que poderão ser gastos durante a campanha deverão vir do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral, fundo partidário, recursos próprios dos candidatos e doações de pessoas físicas. O recebimento de doações empresariais não é permitido desde 2015. A Justiça Eleitoral deverá receber a prestação de contas dos candidatos para a conferência de autenticidade dos comprovantes de origem dos recursos. O presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, afirmou que a corte encontrava-se diante da inexistência de legislação ordinária e que, com isso, entendeu-se que o Tribunal Eleitoral esteve compelido ao enfrentamento da questão. Abre aspas. Ressalta-se que a atividade regulamentar dessa Corte Eleitoral rende prestígio às normas já consolidadas no âmbito do Poder Legislativo, projetando para o pleito vindouro idêntico enfeixe de balizas previsto para as eleições passadas, ressaltou. Acompanharam o voto de Fachin favoráveis às diretrizes de gastos eleitorais em 2022, a ministra Carmen Lúcia e os ministros Alexandre de Moraes, Benedito Gonçalves, Carlos Horbach, Mauro Campbell e Sérgio Banhos. Essa aqui é a noticinha que a gente começa hoje. Eu vou direto lá para Jacareí para ver o que o professor Itamar acha disso tudo. 88 milhões para presidente, um valor adequado, professor? Olha, o Bolsonaro se elegeu com 2 milhões e pouco, né, na eleição de 2018. Então, esse montante é muito dinheiro, né? Eu não estou preocupado com o montante. Eu estou preocupado porque, desde que a legislação eleitoral modificou, isso sai do bolso do contribuinte, né? E uma coisa que, inclusive, acaba favorecendo aqueles que estão nos cargos, imagina os deputados, todos os espaços que eles já têm, agora eles têm dinheiro para fazer as suas campanhas com o dinheiro público. Então, eu sou favorável sempre que volta, cada um consegue a contribuição como puder e descanse o contribuinte. Porque ficou uma máxima assim, né? Para a gente não roubar através das empreiteiras, então o contribuinte já tem que pagar direto. Então, pelo menos o outro daria um pouco mais de trabalho para fazer a maracutaia. Desse jeito que está muito bom para ele. Mas pegando outra questão aí, esse tal vácuo, né? Qual o problema, né? Qual o problema ter esse vácuo? A justiça brasileira legisla sem ter poder delegado para isso. Ela tem um ativismo jurídico, ela legisla, ela cria as normas. Inclusive o TSE tem a cara de pau, né? O desplante de suspender contas de YouTube, por exemplo, como o caso da Bárbara, sem dar explicações, confiscaram a monetização dela num ato explícito de abuso de autoridade. E ninguém tem qualidade, ninguém tem peito, ninguém tem coragem de julgar esses ministros por abuso de autoridade. Se fosse um chefe imediato lá da repartição, sei lá, de um órgão qualquer, poderia ser processado e perder o cargo. Como é ministro, eles mandam e desmandam, abusam do poder e o Senado de joelho, inclusive os senadores paranaenses, 3 vergonhas paranaenses, ficam de joelho diante desses abusos do judiciário. É isso, Vitor. Eu vou passar para o francês. 88 milhões é o teto. Daí a gente deixa aqui, né? Não precisa gastar os 88 milhões, é um teto. Fica a critério do pessoal. Você acha que chega a esse valor? Os candidatos principais chegam a esse valor, ou francês? Olha, no caso do Bolsonaro, que ele foi econômico na campanha anterior, ele gastou apenas 2 milhões, né? Mais ou menos. E ele não tem
acredito que ele não gastará isso aí, né? Mas no caso do outro presidenciável, acredito que sim, porque ele tem uma equipe muito grande, né? A equipe está sedenta de dinheiro público, né? Agora, essas decisões aí do Supremo, que aumentou em 26,5% de acréscimo com relação ao que foi liberado para os candidatos na eleição anterior, de 2018, é um abuso, né? Porque a gente está numa época de economia, de vacas magras, de apertar o cinto, e verba para candidato aumenta 26,5% para deputado estadual, para deputado estadual ou distrital, deputado federal e para presidentes, né? Quer dizer, nós vivemos realmente, eles vivem realmente num outro Brasil. É o Brasil que dispõe do cofre público para usar e abusar, enquanto o eleitor aqui, coitado, correndo atrás de uma cesta básica, atrás de um botijão de gás, e eles gastando esse dinheiro. Campanha com financiamento público. Isso aí é mais para ajudar quem já está no poder do que quem tenta alcançar os degraus da política. Bárbara. Bom, com certeza é muito dinheiro, seria ridículo a gente falar aqui que não é. É caro sim, óbvio, campanha, marketing, tudo que vai fazer, mas como também tem como receber o dinheiro por particular, né? Não precisa ser tudo do nosso bolso. Gente, isso é muito dinheiro. Exatamente aqui, não tem como pensar que não é, não tem como não concordar aqui com o francês, que realmente a gente está passando por momentos muito difíceis no Brasil, não que a gente sempre viveu momentos difíceis, né? Nunca foi fácil para o brasileiro, mas em especial nos últimos tempos a gente está aí com uma inflação gigantesca, tá quanto agora? 12 ponto quanto por cento? Agora, mas e com certeza, vamos ver, é exatamente o que o Vitor falou, é o teto. Vamos ver quanto cada um vai gastar. Espero que não chegue nesse Eles tanto mesmo. Eles não fazem questão de economizar nada? Não fazem. Onde está o teto, vão tentar gastar até lá. Eles falam que o deputado já ganha e tem de penduricalhos, né? Para transporte, é o que eu sempre falo aqui, né? É o que eu sempre falo aqui. Às vezes o pessoal não está muito atento ao valor do combustível porque eles não precisam pagar, né? Exatamente. É uma coisa... Eles não sentem o que o povo sente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Celestino. Você acha que o presidente Bolsonaro ele segue com essa métrica da eleição passada ou esse ano vai precisar de mais investimento? Não, é uma eleição diferenciada. A eleição de 2018 foi mais rede social. Agora o presidente tem que mostrar o que ele fez. Então ele vai gastar muito mais, né, em propaganda, em produção da televisão principalmente, para mostrar o que ele fez, porque não está surtindo efeito, a mídia não mostra, né, uma grande parte da mídia, principalmente o consórcio, a não ser a Jovem Pan mostrando motociata, mostrando alguns movimentos, né, motociata que é feita por voluntários, não sai do bolso do presidente. Então, o presidente tem que andar mais, vai ter que gastar mais para mostrar o que fez, né, porque só a rede social, dessa vez, não vai ganhar a eleição. O duro é você dar dinheiro, né, você, contribuinte, dar dinheiro para um condenado por mais de 20 juízes, né, condenado em primeira instância, segunda instância e absolvido por causa de um triplex, né, por causa de um CPF, por vias de um juiz que fez uma elaboração de mais de 200 condenações mal feita em cima de um triplex mal localizado numa cidade Guarujá, que não é as melhores praias do Brasil. Então, assim, 88 milhões é o teto e é o teto que o descondenado vai gastar. Pode ter certeza. Você está se adiantando, Celestino? Já passando pano pro presidente? Vai lá, doutora Monique. Profeta, né? É mais fácil ser profeta assim do que ser profeta do passado. Porque geralmente o PT gasta o teto. Exatamente. Normalmente as eleições estão aí para... Mas voltando à temática, o que me preocupa aqui é o ativismo judiciário e a falta de transparência aqui das instituições envolvidas. Então, o questionamento que eu quero levantar é por que o Congresso não legislou um ano anterior, como é usualmente previsto em lei, determinado por lei, o teto dos gastos, deixando isso para o TSE decidir. Outra coisa que me chama a atenção é quando, né, a gente não queria, né, a massa pública, a população forçou
que não tivesse investimento privado nas campanhas, o STF decidiu, né, pelo fundo eleitoral. Então foi proibido e aí todo mundo aplaudiu isso. Só que agora a gente sente essa decisão. E quando você olha lá atrás, a decisão do STF era uma decisão que ela foi aplaudida pela população. A população queria aquilo, inclusive, moralmente é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu olho e falo, eu não quero, por exemplo, que uma empresa invista na campanha de alguém e depois ela seja beneficiada, pra gente ver as mesmas coisas que a gente viu, por exemplo, com a Odebrecht. Eu não quero viver essa realidade. Mas se você olhar a decisão em si, ela é ilegal. Então, assim, a gente precisa voltar e exigir das nossas instituições que elas se pautam na legalidade, sabe? Na transparência.